Olá pessoal, estamos aqui para começar a nossa discussão dentro do Medlex Cast. Nós vamos aqui discutir durante muito tempo, durante vários assuntos, duas áreas muito importantes das ciências: a medicina e o direito. A medicina visto pelo direito e o direito regulando a medicina. Eu acho que esses dois aspectos são fundamentais e esse é o motivo que nos traz aqui para todas as discussões. Vou estar sempre aqui, eu e o Neto, que vamos discutir todos os tópicos, né, Neto? Relativos a essa... Mas primeiro a gente precisa se apresentar para o pessoal, né? O pessoal não conhece a gente. Pode começar. Eu sou João Batista Optis Júnior, de alguma forma, querendo ou não, pai do João Batista Optis Neto, que está aqui ao meu lado. E pro pessoal aí que está vindo agora, né? Tem algumas pessoas que já conhecem a gente de outros eventos, palestras, do nosso próprio canal no YouTube, né? Instituto Paulista de SST, onde a gente vai ter o Medlex Cast, mas acho que vale a pena a gente se apresentar, né? Então, como já dito, meu nome é João Batista Optis Neto, eu sou médico e advogado, atuamos nessa área de meio ambiente de trabalho, nesse interface entre a medicina e o direito relacionado à parte trabalhista, mas não só em relação à parte trabalhista, mas nas mais diversas áreas do direito, a gente acaba tendo uma atuação dentro da área de perícia médica. Então, o que nós queremos trazer com esse podcast, né, o Medlex Cast, é justamente os assuntos afeitos a essa área. Então, trazer coisas sobre meio ambiente e trabalho, parte de gestão de afastados, que a gente gosta muito de falar, perícia médica, trazer convidados, não vamos ser só nós dois aqui, né? Acho que a ideia é a gente trazer um conteúdo para que vocês possam, junto com a gente, aprofundar no conhecimento e tá sempre se atualizando, que acho que esse que é um grande problema dessa área. É uma área com mudanças muito grandes no dia a dia e isso precisa de sempre uma atualização. Eu me apresentei, agora já que ele deu o currículo, também vou dar o meu. Acho que o meu é um pouquinho mais antigo que o dele, né? Dá para perceber pelos cabelos brancos. Eu também tenho a mesma formação que o Neto. Eu sou doutor em Direito, doutor em Medicina, um pela Universidade de São Paulo, outro pela UNS. E o que o Neto falou aqui é fundamental. Nós vamos aqui todo o tempo trazer temas que são polêmicos no sentido atuais e polêmicos, temas que dão interpretação, temas que chocam a visibilidade de uma ou de outra ciência, mas buscando sempre o quê? Ouvir, raciocinar e deixar reflexões para vocês, relativas e principalmente trazidas dentro de contextos que serão de utilidade para quem nos assiste, quem nos ouve. A finalidade nossa aqui é, junto com os nossos próximos convidados, que logo já, no próximo programa os senhores já vão ouvi-los, já vão vê-los aqui, é trazer algumas coisas que possam acrescentar e dar visões diferentes da condição que hoje a gente está vendo, dessas duas ciências, tanto da medicina quanto do direito. É importante currículo, mas eu nem toquei nisso. Por quê? Porque, para os senhores terem uma ideia, eu particularmente tenho 35 anos só na área que envolve direito e medicina. É aquele que a gente até brinca, né, o subconjunto, que é a perícia médica, que se usa o direito e a medicina. É a medicina a serviço do direito. E uma coisa importante nesses 35 anos, eu posso salientar, e o Neto também, o Neto fez tudo isso que ele está dizendo aqui, e eu me orgulho muito por quê? Porque isso tudo foi o amor que eu mostrei durante todo esse tempo por aquilo que eu faço. Eu sou um apaixonado pelo que eu faço e não mudo de postura. Eu acho a ciência médica maravilhosa, mas adoro o que eu faço, adoro o direito, adoro. Por quê? Penso eu, e essa é uma visão que isso foi trazida, né, Neto? No dia a dia, nós temos livros publicados juntos, e eu sempre digo que sou feliz e muito feliz, por quê? Porque eu consegui atrair
não só o neto, mas meus outros filhos, que qualquer dia vão estar aqui também com a gente, inclusive o Fernando, que faz engenharia de segurança, é um ramo apenso totalmente ao direito e à medicina, mas o principal de tudo isso que eu sempre digo é assim, direito e medicina são ciências de visões técnicas e científicas e formações distintas, mas que versam e falam sobre a mesma coisa. Como assim, João? Claro, elas versam e falam sobre as relações sociais, sobre as relações do ser. E eu sempre digo, não adianta ter saúde sem direitos e não adianta ter direitos sem saúde. Então, é muito importante essa visão que a gente vai tentar dar nessas discussões, nesse bate-papo, essas reflexões que a gente vai fazer. A gente sabe que tem muita coisa a se evoluir. Eu, particularmente, nesses 35 anos, posso e digo sempre que essa parte da perícia médica, principalmente, ela teve uma evolução assustadora. Ela culminou agora com o novo código, que já não é mais novo, é de 2015, então não podemos nem falar o novo código, o código de 2015, que trouxe artigos específicos da perícia. Mas eu ainda sou daquela geração dos jurássicos que dentro de medicina nem a especialidade de perícia médica existia. O que existia era dentro da medicina legal a aplicação da perícia. E hoje eu me orgulho de ter participado de tudo isso, de ter, inclusive, junto com alguns outros colegas, ter trazido tudo isso, ter brigado por tudo isso, e hoje eu posso dizer com bastante orgulho do seguinte: a especialidade hoje é perícia médica e medicina legal. Então, dentro desse contexto, Neto, é aquilo que a gente vai trazer no dia a dia, aquilo que a gente vai tentar discutir com os nossos convidados e tudo mais. Esse é o nosso primeiro episódio, né? A gente pode chamar de episódio 0, episódio piloto, né? Aí cada um chama de um jeito, mas a ideia aqui é justamente a gente trazer esse conteúdo para vocês. Um conteúdo relacionado à parte de medicina do trabalho, de medicina legal e perícia médica, então, sobre perícia, sobre meio ambiente de trabalho, sobre direito médico, tá? Então, a gente também vai tratar desse tema aqui com convidados sobre responsabilidade civil e penal do médico, responsabilidade civil e penal das empresas nos acidentes de trabalho e nas doenças ocupacionais, tudo que envolve essa aplicação do conhecimento médico dentro do direito. Acho que esse é o foco do que a gente pretende trazer aqui, trazer um pouquinho para vocês da nossa experiência, do nosso dia a dia, de coisas práticas. Eu acho que a gente tem que ter uma base teórica, mas a prática é muito importante, porque às vezes existe uma distância muito grande entre o que está escrito no livro e o que se faz no dia a dia, o que está escrito na lei e como essa lei é aplicada. O que é possível, o que é esperado, né? E o que é possível e aquilo que é real. Exato. Isso eu acho que é fundamental de ser discutido. Então a ideia é justamente isso, é a gente trazer todos esses conceitos e essas questões para vocês, para que vocês possam também aplicar e a gente difundir, divulgar muita coisa, porque a gente sabe que na prática, no dia a dia, muitas pessoas têm dúvidas, e o nosso podcast ser também um canal de consulta para vocês. Então, quando alguém de repente está com uma dúvida sobre alguma coisa, vai ter um conteúdo aqui que vai poder te ajudar a resolver um problema do dia a dia. Sim, sem dúvida, isso é uma coisa importante. Na medida em que aqueles temas que a gente vem trazendo, eu sempre digo isso, nós não somos donos da verdade, a gente só traz aquilo que a nossa experiência nos propicia. Mas eu acho que é muito, muito importante que se deixe claro que esse nosso programa tem a finalidade específica também de ser sugerido temas, de serem trazidos questionamentos, porque é muito legal ficar aqui batendo papo quando a gente fala de conteúdo teórico. Mas é importante, sim, é o que eu sempre digo, o mais importante para se discutir, se refletir e tentar se mudar alguma coisa ou melhorar alguma coisa, é você ter o caso real, é você ter aquilo que realmente é a ansiedade de solução às custas de ciência. E tem uma coisa importante que a gente não falou, né? Vocês têm que se inscrever no canal. Sim. Né? Seguir a gente nas redes sociais para poder acompanhar,
colocar lá o sininho que tem aí no YouTube para que ativar o sininho, né, como o pessoal fala, para que quando a gente tiver um vídeo novo, você receber uma notificação de que o vídeo já está disponível para vocês. Então, sigam a gente, comentem, deixem os comentários. O comentário de vocês, ele é importante para que a gente possa, inclusive, pegar novos temas e poder ter um feedback de vocês sobre o conteúdo que a gente está trazendo. E eu acho que nesse primeiro episódio... Eu estava pensando, você me permite, Neto? Sabe o que eu acho que podia fazer? De repente a gente, nessa inscrição que eles vão fazer, já começar a ter sugestões de tema. Sim, né? Que nós temos que eles têm que comentar roteiro, no vídeo. Aí eles comentam então, no vídeo e colocam mandar no vídeo lá a sugestão para a gente poder fazer a programação, a pauta dos próximos episódios. Quem a gente traz como convidado. Porque a nossa ideia aqui é trazer, como é o nome do podcast, né? Medilex Cast. Na verdade, não é nem um podcast, né? O nome mais correto é videocast, né? Que não é só áudio. Mas todo mundo chama de podcast. Mas a ideia é a gente trazer pessoas da área da medicina e do direito, da engenharia de segurança do trabalho, ou seja, profissionais das diversas áreas que tratam dessas questões. Então, é interessante vocês mandarem, sim, essas sugestões para que a gente possa até definir quem são os convidados e os temas do que a gente vai trazer. Mas o que eu estava dizendo é que eu acho que nesse primeiro episódio a gente podia falar um pouquinho, até para o pessoal ir acompanhando, sobre as grandes mudanças que nós tivemos nas normas regulamentadoras nos últimos tempos. Esse é um tema muito importante e que a gente viu uma mudança de paradigma aí na área de saúde e segurança do trabalho. Porque a gente tinha uma norma que começou lá na portaria 3214/78, lá na década de 70, ela sempre foi sofrendo alterações ao longo dos anos. As últimas grandes alterações que nós tivemos foi no meio da década de 90, né? 94 especificamente. A mudança para PPRA, PCMSO, e aí a gente entra no governo Bolsonaro e durante o início do governo Bolsonaro é dito por quem estava à frente no ministério, naquele super ministério da economia, quando ele criou o super ministério da economia, quem estava à frente que eles iam simplificar, porque até isso foi dito claramente, haviam muitas normas e complexas tal, e haver uma simplificação. E muita gente até, eu lembro na época, ficou com receio de ter uma desregulamentação dessa parte de saúde e segurança do trabalho, o que eu entendo que não seria possível por dispositivo constitucional, né? O artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal, ele é claro ao dizer que é direito do trabalhador urbano e rural a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde e segurança. Então, não havia como não ter a norma, porque a Constituição determina que existam essas normas. Mas que busca principalmente a tutela do trabalhador. Sim, a redução dos riscos no ambiente de trabalho. Isso não há como o Brasil, signatário de acordos internacionais, ele excluir tudo isso. JOIT e tudo, fugir disso. Mas houve modificações, né? Houveram modificações, muitas, e não houve uma desregulamentação. O que eu vejo, e aí é uma visão minha, houve uma modernização da legislação partindo por um conceito moderno que se aplica em qualquer área dentro das empresas, que é um conceito de gestão, né? Então, quando a gente fala em gestão, a gente fala em administrar. Então, esse é um ponto importante que a gente observou na prática, né, no dia a dia. Sim, eu entendo que, sob o aspecto prático, sem dúvida, foi uma modernização, e eu acho que, se me permite acrescentar, houve também uma mudança que foi muito importante, que é trazer a simplificação e trazer o mundo digital a isso. Sim. Que até então não se falava, até então tudo era documental, engavetado, guardado, à disposição da fiscalização, quer dizer, era muito mais uma condição, vamos dizer assim, documental, formal do que propriamente uma condição prática. Hoje não. Hoje você tem a formalidade e o meio digital, a evolução digital permite que tudo isso possa ser feito remotamente. E se pode ser feito remotamente, em tempo real, e aí que um dia nós vamos até trazer esse tema que eu acho que é fundamental, é discutir, chegar-se ao e-social,
que foi na minha opinião, na minha modesta opinião, foi sem sombra de dúvida uma evolução muito grande, que facilitou o grande problema do E-Social, que teve muito, no começo, muita gente refutou, muita empresa chiou, muito sindicato chiou. Por quê? Porque ele traz uma condição em que, em tempo real, você vai ter que tomar a atitude, você vai ter que documentar e deixar essa atitude com aquilo que se espera, com publicidade. Essa publicidade está lá, essa publicidade está disponível. Simplificou. O grande problema é que ninguém estava preparado para isso, o grande problema é que sempre foi uma colcha de retalhos, cada um puxava a sardinha para sua brasa, inclusive cada ministério cuidava de um pedaço de uma relação que é individual, que é uma relação de uma condição só, e aí o E-Social trouxe, depois de muitos anos, ele trouxe isso. E lembrando que essa parte de segurança do E-Social, que envolve saúde e segurança, foi a última a ser implantada. Sim. Que são os eventos 2210, 2220 e 2240. Então, essa vinda trouxe de dentro de uma portaria, que é lá de 78, ou seja, vamos lembrar que ela é pré-Constituição, a Constituição nossa é de 88, e ela, até pré-Constituição, ela trazia normas que foram sendo modificadas no decorrer dos anos, que foram sendo melhoradas para a época. Por exemplo, vou dar um exemplo típico, que é em 94, quando saiu a portaria 24 e 25, que trazia o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. É interessante lembrar que já saiu invertido, né? Porque para eu poder pensar num programa de controle médico de saúde ocupacional, eu teria que conhecer os riscos, só que a portaria do PCMSO saiu antes, ela saiu com a 23 e saiu a 24 como sendo o PPRA. Mas então, isso ficou de 94 até agora, as modificações que vieram, ela ficou naquela condição de marasmo, naquela condição de estagnação. Havia modificações pontuais, mas nada tão grande que pudesse modificar de paradigma. E também lembrando que nesse intervalo de anos, as profissões se modificaram, as relações de trabalho se mudaram, como tudo isso é dinâmico. A gente vive numa sociedade dinâmica, né? Em 94 não se falava em home office. Home office, que é isso? Para aquela época, o home office era o cara que não queria trabalhar, o cara que queria ficar em casa. As empresas sempre tiveram uma resistência muito grande ao home office. E aí, o que eu sempre digo, e eu costumo dizer isso muito em aula, é assim, ó. Aí o chefe lá em cima virou e falou assim: peraí, vocês vão aprender que isso aqui é possível. Aí na pandemia... Foi todo mundo jogado. Todo mundo foi jogado. E todo mundo se adequou. Em 2 anos, todo mundo se adequou. Agora você tem um movimento contrário. Hoje você tem um movimento contrário. Aí todo mundo ficou feliz e disse assim: ó, não, home office é a solução. Eu gasto menos com trabalhador, com meio ambiente de trabalho, eu gasto menos, tá, tudo bem. Agora a gente sente um movimento contrário, um movimento de volta. Por quê? Porque nós não somos seres isolados, nós precisamos do convívio. Isso acho que é fundamental que se entenda. Algumas atividades econômicas precisam do convívio, precisam do dia a dia, precisam mudar, precisam conviver. E aí começou-se o híbrido, né? Aí começou, então vamos meio a meio, parte faz uma parte. E agora o que você sente é assim, ó. E aí a gente que lida muito com o trabalhador, né, nos atendimentos, nas perícias, você percebe nitidamente, que essa parte da mão de obra, vamos dizer assim, essa parte da força de trabalho, que já é uma força diferenciada, porque há que se ter um conhecimento tecnológico, então é uma força mais jovem, e diferenciada, tem que se ter o conhecimento tecnológico, tem que se ter a forma, tem que se ter tudo isso, para poder se utilizar o home office, seja ele híbrido ou home office mesmo, para que se possa fazer isso, a gente tem que ter, além de tudo isso, além de todos esses tópicos, você sente o trabalhador
querendo voltar para o convívio, voltar para a Sim. empresa, sair de casa. E lembrando sempre de uma coisa, né? Que eu sempre digo. Eu imagino o que é para uma... Homem não, porque a gente sai, de uma certa forma, você... por mais que hoje os tempos mudaram, você tem uma outra forma de ver isso. Agora, Deus deu para a mulher a maternidade. Então, imagina alguém que está dentro de casa, trabalhando, cuidando dos filhos, fazendo ou tendo que prover comida, ou verificar quem está fazendo, enfim, usando o que, na verdade, é o que a gente chama, e isso eu acho que tem que ser muito bem pensado, a tripla ou até a quádrupla jornada de trabalho. Então, tudo isso são coisas que ocorreram assim, num boom, e que agora elas vão, como tudo na vida, né? Você tem aquela poeira que sobe, a hora que ela assenta, em que os ânimos se acalmam, a gente entende o que aconteceu na pandemia, tinha que ser a toque de caixa, não tinha outro jeito, e agora as coisas estão se... Então eu acho que hoje, quando pergunto assim, o que você acha, e aí eu quero ouvir também tua opinião, Neto, o que você acha do home office? Eu sempre digo assim, depende. Para algumas profissões, eu entendo que o home office não possa ser uma solução que, inclusive, valorize o profissional, tá? Agora, para outras, ela foi usada e agora está se vendo que ela não é uma condição que traga pro trabalhador o conforto social e psicológico que ele precisa e que o trabalho exige e o motivo pelo qual a gente exerce qualquer atividade de trabalho. Não é só por salário, é pelo prazer de realizar. Que isso é muito discutido hoje. E, por outro lado, uma condição que se tem que pensar é assim, quando você traz isso para dentro da empresa, você traz com isso todas as inuências decorrentes da proteção, da tutela que tem previsibilidade legal desde a Constituição. Então, esse eu acho que é uma das grandes reflexões. Se conseguir parametrar até onde e quais as profissões em que o trabalho exercido por home office, seja ele híbrido, o home office mesmo, o trabalho à distância, possa ser regulamentado e de que forma ele possa ser principalmente, aí vem a palavra-chave, fiscalizado e tutelado pela lei, tutelado pela condição de trabalho. Porque enquanto existe toda uma legislação, toda uma condição que a gente consegue palpar parâmetros, consegue palpar e ter condições de avaliação de trabalho, do esforço físico que possa estar sendo feito, ou da condição físico-psicológica, daquilo que a gente chama de sociopsicológico dentro do ambiente de trabalho, quando isso se transfere para home office, você perde o parâmetro. Perde o parâmetro até porque você tem a individualidade do indivíduo que é maior do que qualquer coisa, a individualidade, o direito ao sigilo, o direito à privacidade das suas condições de habitabilidade. Então, num país que a gente tem que assumir, um país pobre como o nosso, quantos por cento da população tem a condição de ter um home office que não lhe traga risco à saúde, à integridade física, a prevenção de acidentes? E aí eu queria ouvir tua opinião também sobre isso. Né? Eu entendo que o home office ele veio para ficar, é meio que inevitável, é um caminho sem volta. É claro que pela situação da pandemia, tudo foi para home office, né? Até atividades que não tem como ser exercidas em home office foram para home office. Por uma necessidade de isolamento social em razão do Covid-19. Agora nós estamos chegando num momento pós-Covid-19 em que eu acredito que o mercado de trabalho ele vai se equilibrar, vai se ajustar. E algumas atividades principalmente vão voltar para o presencial e não vão mais para home office como regra. O que hoje a gente vê dentro das empresas é, em algumas situações, esse híbrido como uma forma também de qualidade de vida, porque a gente sabe que o indivíduo numa grande cidade como São Paulo, em outras capitais, o tempo que se perde se deslocando até o trabalho e o home office ele
o teletrabalho, né, ele permite que você organize melhor os seus horários, a sua agenda. Dá mais liberdade. Dá mais liberdade para o trabalhador, se eu preciso ir numa consulta médica, se eu preciso ir num supermercado, ir num banco e assim por diante, do que aquele trabalho mais, vamos chamar, formal, de bater o cartão e estar dentro da empresa durante todo o dia. Então, eu acredito que isso vai acabar se ajustando. Sobre a parte de saúde e segurança do trabalho, é um desafio. Por quê? Porque é uma coisa nova, que a gente vai ter que avaliar como isso vai se comportar ao longo do tempo. Aí, fazendo uma propaganda, nós coordenamos juntos com o Dr. Luiz Otávio e um livro sobre saúde e segurança do trabalho no teletrabalho. Então, quem quiser, procura na internet que vai encontrar o livro para poder adquirir. Inclusive, o Dr. Luiz Otávio é um que nós vamos trazer aqui para tratar desse tema de teletrabalho, né, para poder discutir com a gente. E esse é um tema muito importante, porque quando o trabalhador está dentro da empresa, a gente sabe que a responsabilidade é da empresa em dar a saúde e segurança, né, preservar a integridade física do trabalhador, a segurança. Quando a gente fala de um trabalho na casa dele, isso se torna muito mais complicado, no sentido de que esse trabalhador ele vai estar exercendo uma atividade econômica para a empresa, mas a empresa vai perder um dos pilares que é exigido da empresa quando a gente fala de norma de saúde e segurança, que é a fiscalização. Ele não está sob os meus olhos. Eu não estou vendo o que esse trabalhador está fazendo exatamente e em que condições. Fiscalização, né? E principalmente, eu vejo assim, e condição. Por quê? Porque muitas vezes o trabalhador exerce a atividade, é muito comum, de acordo com aquilo que ele vinha fazendo como lazer e não como profissão. Por quê? Porque isso também é novo. Então você não tem um lugar, uma mesa onde você tem uma posição ergonômica. As empresas hoje, até a gente vê, eles fornecem mobiliário. Agora, o que aí vem a pergunta, elas fornecem, elas dão cadeira, tem empresa que inclusive faz todo o prévio para que isso entre. Mas agora a minha pergunta é o seguinte, depois disso, nada implica que naquele momento que o trabalhador, que o colaborador tenha que exercer a atividade, ele não vai para a sala, cruza a perna e põe o computador no bolso, na perna. É a fiscalização. O grande problema que eu acho que é isso. É diferente numa empresa onde nós sabemos que o Poder Judiciário exige das empresas que não só forneça os meios e treine o trabalhador para usar e fazer o seu trabalho de uma forma adequada, é exigido que a empresa faça uma fiscalização quanto a isso. E quando a gente vai para um teletrabalho, isso fica muito difícil de ser controlado. Porque eu estou dentro da casa da pessoa. Não tem como eu mandar um técnico de segurança do trabalho fazer ronda de casa em casa para ver como que a pessoa está exercendo. E muitas vezes também a pessoa não faz, não é porque ela não queira, é porque as outras atividades que ela acaba tendo cumulada dentro daquele ambiente que não é mais só de trabalho, desvia o foco. E a liberdade também, porque quando eu estou no teletrabalho, eu não preciso fazer da minha casa, eu posso ir num Starbucks da vida, posso ir numa lanchonete, aí no McDonald's, eu posso ir lá sentar. Não, e eu imagino assim, como é que você fica sentado, né, em posição ergonômica, numa cadeira ergonômica, com o filho chorando, com o filho chamando, entendeu? Não, tem todos esses desafios. Todos esses fatores, né, desafios têm que ser balizados, é isso que eu digo. Então, é uma coisa que a gente vai ter que evoluir, e eu acho que a legislação vai ter que evoluir nesse sentido. Hoje há uma parte, inclusive na CLT, falando sobre as obrigações da empresa em relação a essa questão de trabalho remoto, mas a gente ainda vai ter que ver como que o Poder Judiciário vai avaliar tudo isso e como que essa relação entre a empresa e o trabalhador nessa situação específica ela vai evoluir daqui para frente. E porque a gente sabe que a teoria e a prática ela é muito diferente, né? Então, esse é um ponto bem importante. Eu acredito que o próximo passo, e deveria ser esse o próximo passo, é você ter uma norma regulamentadora específica para esse tipo de atividade econômica. Então, teletrabalho, home office,
nome home office, né? Eu precisaria ter uma regulamentação específica dizendo o que é a obrigação da empresa, o que é a obrigação do trabalhador, porque o grande problema, isso que o pessoal às vezes precisa entender, o grande problema para as empresas não é ter que fazer, é ter segurança jurídica de que ela está fazendo corretamente e que ela não está tendo risco, que eu não estou jogando dinheiro fora. Que ela minimiza risco com o que ela está investindo. Porque não adianta nada, eu te falo, faz tal coisa, aí chega lá na frente, o Poder Judiciário vai lá e fala assim, não é assim, ou vem uma fiscalização por parte de um auditor fiscal do trabalho, do Ministério Público do Trabalho, e fala, não é assim. Então as empresas, elas querem... Desculpa, eu já desliguei isso aqui 3 vezes, viu? Elas querem segurança jurídica. Então acho que esse é um ponto importante. A segurança jurídica para que eu tome a atitude correta e eu tenha certeza que essa atitude lá na frente não vai ser cobrado uma coisa diferente. Sim. Então esse é um ponto bem importante. É uma questão de investimento-retorno e querendo ou não a gente tem que partir do princípio que nenhum empresário vai investir se não tiver retorno, se não tiver pelo menos o retorno que não seja financeiro, mas que seja de estabilidade, Sim. seja de segurança. Então, por exemplo, você quando dá uma cadeira ergonômica, põe na casa do indivíduo, bota todo um custo, como é que isso vai ser visto? De quem é a fiscalização? O desvio dessa relação, o desvio dessa condição, o desvio da segurança por vontade própria, como é que tudo isso vai ser? Eu acho que isso é muito importante, e isso vai trazer o estímulo ou não para que se continue investindo numa forma nova, que é aquilo que a gente dizia antes, né? Esses dias eu estava ouvindo e me chamou bastante atenção o número de profissões que até 2050 se estima que vão ser extintas e as que vão surgir. E o que me chamou a atenção é que a grande maioria de tudo isso, você percebe que elas estão ligadas muito mais à condição de individualidade do que propriamente de coletividade, ou seja, há uma tendência profissional, e isso a gente já dentro da medicina, para que se busque depois vamos dizer assim, a estabilidade jurídica disso, já tem que começar a pensar, mas há hoje, nessas novas profissões que estavam citadas, uma tendência muito maior da individualidade do que da coletividade, ou seja, essas profissões vão ser exercidas muito mais individualmente do que coletivamente, o que traz algumas coisas para reflexão. Por exemplo, essa individualização, ela vai ser ligada a alguma coisa, eu não vou poder, apesar que hoje todo mundo é PJ, mas eu não vou poder exercer algumas coisas, algumas profissões, se eu não estiver ligado a uma condição de produção, alguma condição de produtividade. Em função disso, quais serão as medidas que podem ser tomadas como proteção, não vamos dizer nem de quem, mas a proteção à integridade física e pessoal de quem exerce essas profissões. Acho que tudo isso tem que se pensar e eu costumo dizer assim, quando a gente pisca a coisa aconteceu. Por quê? Os mais antigos, e eu me considero, como eu brinquei, jurássico, você percebe assim, há não mais que 10 anos, não mais que 15 anos atrás, você olhava e falava assim, pô, isso aqui é coisa... Você falar com alguém a 5 mil quilômetros de distância num vídeo era coisa de desenho animado, de Jetson. Hoje é a realidade nossa dentro de uma série de ferramentas que estão aí. Então, essa mudança ela vai ser muito rápida e nós entendo e provisiono o seguinte, nós não vamos estar preparados com todo o alinhamento de estabilidade jurídica que precisa, tanto a estabilidade quanto a norma. Se você não tem norma, você não tem estabilidade. Se não tem regra, você não tem o que obrigar ou o que deixar de fazer. Então, até por questão legal, né? Você só está obrigado dentro daquilo que é legal, dentro daquilo que é previsto em lei. Então, o que eu vejo é assim, está sendo muito rápido essas mudanças. Eu acho que a pandemia, quando se fala em modelos de trabalho, ela trouxe, se é que a gente pode dizer que trouxe alguma coisa
vamos dizer assim, de bom, que ela não trouxe nada, mas uma das coisas que ela fez foi acelerar esse processo, que era um processo mais lento, não só do teletrabalho, o próprio processo das relações de trabalho, elas foram aceleradas pela pandemia. Porque com o isolamento o indivíduo acabou vendo a necessidade de tudo. E isso está trazendo modificativos profissionais em todas as áreas, desde a medicina. Quando que se falava, lá em 84 eu me formei em medicina, quando que se falava em teleconsulta? Não estou entrando nem no mérito se é válido, se não é válido, cada um tem a sua opinião, a sua visão disso, não estamos nem discutindo isso. Assim, quando que se falava em teleconsulta? Imagina, isso não existe, como que eu vou consultar alguém? Hoje é uma realidade que está aí. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Como aplicação assim? da inteligência artificial aplicação na medicina. Como se você fazia? Como se falava em médico à distância fazendo análise radiológica? Agora fazendo inteligência laudo. Artificial fazendo Hoje análise radiológica sendo feita por inteligência artificial. Quer dizer, tudo isso foi muito rápido. Vocês que vieram, você nem tanto, mas você uma parte que veio numa situação em que não sentiu isso, porque já nasceu, que eu sempre brinco, né? Vocês nasceram com o videogame na mão, vocês têm a obrigação de pegar um computador e detonar muito mais rápido que eu. Então, essa condição, para vocês foi natural, mas para a gente que vem um pouquinho atrás, você percebe assim, foi muito rápido essa mudança. E talvez isso seja, na minha opinião, um dos motivos pelos quais se trouxe uma despendulação, inclusive para a própria segurança do trabalho. Por quê? Porque na medida em que eu tenho a demanda, eu busco a solução. Não tem como eu provisionar o que eu desconheço. Qualquer uma dessas 60 profissões que se falam, vamos fazer uma norma, não tem como, eu não sei como ela vai ser exercida, eu não sei como é que ela vai ser aceita, eu não sei como é que isso vai ser visto dentro das universidades, como é que essa formação será dada. Então, tudo isso são fatores, são vieses que são dados, que vão acontecer e que eles são muito rápidos. E o que eu vejo hoje é assim, nós tivemos com essas novas mudanças que você se referiu, nós tivemos assim, uma evolução, uma modernização tremenda de tudo isso. Nesse cenário a gente saiu então de uma coisa mais formal, documental e burocrática para algo mais prático e real, porque é um sistema de gestão. E palpável, né? Palpável. E a criação, então, nessas modificações que a gente teve dentro das normas regulamentadoras do PGR. Sim. Eu acho que esse é o principal ponto, a principal modificação que a gente teve, a extinção do PPRA, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e a criação desse modelo de gestão, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. A gente via lá no PPRA 3 principais riscos sendo avaliados, né? Risco físico, químico e biológico. Hoje nós temos pelo menos 5 riscos: físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes. E agora, inclusive recentemente, há umas 2 semanas, a gente teve uma nova modificação e a introdução da obrigatoriedade de colocação também dos riscos psicossociais dentro dos riscos ergonômicos, fazendo parte ali do PGR. Que sempre foi uma briga. O velho laudo de risco psicossocial, que é um risco que, para efeito de garantia previdenciária, há um refuto muito grande, na verdade, uma incompetência do Estado em fazê-lo, mas que é de fundamental importância. E quando a gente fala em gestão, eu acho que isso eu queria salientar, né? Então é assim, quando a gente fala em gestão, a gente fala em resultado, por isso que a gestão dá certo. Com a gestão eu tenho como avaliar resultado, e até então o que eu fazia era um acúmulo, única e exclusivamente, formal. Eu juntava um documento chamado PPRA, punha na gaveta, esperava o fiscal, não veio esse ano, joga esse fora e faz outro. Hoje não, hoje quando se fala em eficiência, né? É isso que está sendo exigido. E você consegue, tanto de um lado quanto de outro, o principal é que você consegue quantificar eficiência. Isso é gestão, é resultado. É você demonstrar que o dinheiro investido, e acho que esse é um ponto importante, né? A gente tem que tratar a saúde e segurança do trabalho como investimento e não custo, como despesa. Não como despesa.
Então, esse dinheiro investido, ele vai te trazer um retorno. E é isso que se espera, né? A empresa espera o retorno do dinheiro investido. E esse retorno vem, e a gente, como eu disse, a gente começou falando, né? O primeiro episódio, a gente vai tratar desse tema ao longo de vários episódios. Existem várias repercussões para a empresa em relação a não investimento em saúde e segurança do trabalho. Então, hoje, uma empresa, ela é penalizada do ponto de vista social, do ponto de vista financeiro, e a gente sabe que a atividade empresarial, ela tem a finalidade de ter lucro, tá? Aqui, nesse podcast, a gente nunca vai demonizar a atividade empresarial, tá? A atividade empresarial, ela é necessária. Um depende do outro. Sim. O empregado depende do empregador, o empregador depende do empregado. A empresa depende de um funcionário produzindo, e o funcionário também depende da empresa e a empresa ser saudável economicamente para pagar o salário, Então, a atividade empresarial, se não for uma empresa sem fins lucrativos, ela precisa ter lucro, tá? Então, o que a gente não concorda é que esse lucro seja às custas da saúde e segurança do trabalhador, que a empresa, vamos dizer assim, moa o seu trabalhador para ter lucro. Não, não é isso. A gente tem como aliar a proteção à saúde e à integridade física do trabalhador e a lucratividade da empresa. E é essa a grande questão. Hoje, a gente consegue ter parâmetros de eficiência para mostrar que o não investimento, eu não investir em saúde e segurança, eu não vou ter lucro, porque às vezes o meu lucro ele vai embora em duas, numa ação regressiva, três ações, vai embora numa ação trabalhista, até no passivo multa, que vai se criando, no passivo que eu estou criando dentro da minha empresa, passivo esse trabalhista, previdenciário, tributário. Então, esse é um ponto muito importante que a gente vai tratar aqui, e acho que esse primeiro episódio era para a gente justamente pontuar essas questões e essa modernização, e é uma mudança de paradigma, e a gente vai discutir a fundo tudo isso, porque realmente, desde que teve essas publicações de normas e essa atualização, a gente teve uma mudança no cenário de saúde e segurança do trabalho no Brasil. Empresas que talvez nunca tenham pensado, e aí o E-Social entra também com um favorecimento à empresa justamente buscar alguma coisa para resolver o seu problema, porque hoje não dá para a gente pensar numa empresa que não enxerga a necessidade de fazer um exame ocupacional, de fornecer um EPI, coisa que no passado ainda existem empresas assim, provavelmente existam, mas elas não tendem a permanecer, a sobreviver, porque o custo para o empregador, né, que não faz nada, é muito alto. E um detalhe, se me permite um gancho, é assim, ó, existe um custo diretamente proporcionado que pode ser palpável. Hoje, quando a gente fala em passivo trabalhista, por exemplo, esse passivo é quantificável, claro, tá? Existe todo um processo em que a gestão tem a obrigação de demonstrar resultados, e aí sim demonstrar que em nenhum momento segurança e saúde do trabalhador é custo, ele é, sem dúvida nenhuma, investimento. Por que é investimento? Porque a mão de obra, ela tem custo. A saúde não tem como, ninguém devolve a saúde. Daí um tema que eu já queria deixar aqui para o ar, né, para a gente trazer alguém um dia só para discutir isso, que é uma das coisas que me atormenta desde a história da o bendito pagamento da insalubridade, tá? Eu particularmente sou total e radicalmente contra. Acho que a legislação nisso, ela dá a possibilidade de ser paga por um período. Isso acabou sendo, acabou se tornando uma constante, e o pior, acabou sendo uma demanda buscada pelo próprio trabalhador, ou seja, todas as partes envolvidas olham só para o seu calcanhar e esquecem do seguinte: não é com suaves prestações de 10, 20 ou 40% de um salário mínimo que eu compro a saúde de alguém.
Sim. Que eu tenho o direito de comprar a saúde de alguém. É de proteção. E pior, o outro tem o direito de me vender a saúde Sim. dele. Acho que essa é a grande reflexão. É um tentando comprar, só que a coisa é tão maior que até essa condição se inverte. Porque se você for ver ao pé da letra, o que a gente todos os dias vê, é o indivíduo tentando vender a saúde dele, não é o outro querendo comprar. Ele não briga para que a empresa forneça a proteção. Ele briga para que tenha para ele poder receber um valor de 10, 20 ou 40%. Inclusive, isso é uma coisa curiosa, né? Inclusive, quando a empresa implementa uma medida e a norma diz que, uma vez neutralizado, cessa o pagamento, ocorre uma revolta. Uma revolta. Então fala, não, como assim? Como assim, eu vou receber mais? Sim, nós estamos protegendo a sua saúde e a sua integridade física. Então, deveria ser uma coisa boa, né? Mas é que acabou virando uma forma até de dar, a gente já viu isso em muitas empresas, Sim. né? É uma forma de dar um aumento salarial. Então fala assim, em vez de eu te dar um aumento salarial, eu pago a insalubridade ou a periculosidade para poder... E aí, assim, como você disse, em nenhum momento a gente aqui, e aí é a minha visão e a tua, graças a Deus, que veio junto comigo, em nenhum momento a ideia aqui é demonizar ou trazer o empresário como vilão, muito pelo contrário. É trazer assim, muitas das coisas o empresário não o faz por dificuldade dentro de um país como o nosso, por uma obrigação que ele tem, e que nem se concorda ou não é outro problema, mas é compulsório em relação ao próprio Estado, e muita coisa acontece pela incompetência do Estado, Sim. que acaba sendo quem fica, na verdade, com o filé mignon, quem se beneficia. E quem se beneficia, inclusive, do conflito. Sim. O Estado se beneficia, inclusive, do conflito, e usa o conflito para seu benefício. Então, eu acho que o que se tem que pensar nesse contexto de tudo isso é assim, e é essa a finalidade, por isso que eu queria nesse primeiro programa nosso deixar no ar, para a gente começar a discutir, a pensar, a trazer, trazer pessoas com reflexões, vamos trazer dentro da neutralidade de um lado e de outro, mas que a gente possa, sobretudo, deixar aqui cravado, pensado e visto aquela ânsia da mudança, da melhora. Mudança Sim. por mudança não resolve nada. O que se busca não é a mudança, o que se busca é a mudança com melhora. Que, diga-se de passagem, desculpem, que, diga-se de passagem, vem ocorrendo com essas novas normas. Eu acho que o principal quando se fala em gestão, é o que eu te disse, é a gente poder avaliar e quantificar gestão. Tanto para justificar investimento, quanto para justificar eficiência e mais do que justificar eficiência, para que a gente possa demonstrar a importância disso para quem não interessa nem o investimento e nem a eficiência. É para chegar também para aquele outro lado, para o outro lado da história, para o trabalhador, e falar assim, olha o que reduziu o número de acidentes de trabalho porque a gente colocou esse selo de segurança na máquina. A gente teve 5 acidentes em 2 anos, nós já estamos a 4, como a gente já viu isso, nós estamos a 4 sem ter um acidente com um selo de segurança que foi colocado. Um investimento que não é grande, mas que precisa ter alguém olhando, especializado, para que se possa modificar. Não, perfeito. Acho que a ideia é justamente essa, e diante desse cenário, dessas mudanças de paradigmas, a gente trazer toda essa discussão aqui para os nossos episódios, sempre, como a gente falou, né, trazendo convidados que tratam desse tema, e a gente falou um pouco de norma regulamentadora da relação de trabalho. Acho que vale a pena também a gente comentar que nós vamos também tratar de temas relacionados à parte de direito médico. Sim. Né? Esse é um tema também afeito ali à medicina e ao direito, que envolve a relação médico-paciente, as responsabilidades do médico, a questão de como é importante para o médico essa questão de documentação também, né? Então, como o médico faz o prontuário médico e tal. E aí a gente teve uma mudança recente, que eu queria, em relação a isso, também aproveitar, porque eu acho Nova resolução.
isso envolve as duas áreas, né? Envolve tanto as empresas com a recepção de atestados médicos, mas envolve também a responsabilidade do médico, que é a nova resolução do Conselho Federal de Medicina, recém-publicada, a resolução 2381 de 2024. Essa resolução, ela define quais são os documentos médicos. Isso faltava. A resolução anterior do Conselho Federal de Medicina Quais são e de que forma eles são? Era a 1658 de 2002, então era uma resolução bem antiga, a gente estava falando de uma resolução de mais de 20 anos. E aí agora a gente tem uma resolução nova tratando disso e definindo muita coisa. Existiam alguns documentos que até se usava no dia a dia, os médicos usavam, mas a gente não tinha uma definição padrão, vamos dizer assim, modelo, conceito cada um fazia padrão. De acordo com aquilo que achava até o médico certo. ficava com receio de fazer. Sim, muitas vezes não fazia porque tinha medo, tinha receio de fazer alguma coisa que de uma certa forma não fosse dentro, porque isso envolve basicamente medicina legal, alguma coisa que fosse moral, mas não fosse legal. E agora eu acho que isso foi uma evolução também, penso eu, no Conselho, porque o Conselho trouxe alguma coisa que facilita muito, facilita o entendimento tanto do médico quanto do paciente. Eu acho que é fundamental o que você está falando, Neto, no sentido de que essa relação médico-paciente, essa relação, esse dia a dia, que nós vamos trazer gente aqui para discutir isso, e quando a gente fala sempre, o termo que se usa é o médico e o paciente, mas a gente não pode esquecer que entre o médico e o paciente sempre existe hoje no nosso modelo de saúde, e que a grande maioria das empresas adota, existe o grande vilão da história que é a seguradora. Ou a seguradora, ou o convênio médico, o plano de saúde. O plano de saúde, a saúde suplementar como um todo. Por quê? Porque o grande vilão? Porque é ele que cria muitas vezes a dificuldade, é ele que cria um impasse, mas quem põe a cara para apanhar é sempre o médico, porque é quem está na frente do paciente. E quem tem o prejuízo dessas condições é o paciente, que é aquele cara que paga o plano. Eu vejo assim, não sei se ele é visto como um vilão, né? Realmente existem diversas coisas, mas eu acho que a saúde suplementar ela passou aí por modificações ao longo do tempo e a gente tem que pensar que é uma saúde suplementar, né? E aí eu acho que no Brasil o problema é o conflito do que é responsabilidade do Sistema Único de Saúde, o que seria da saúde suplementar, os limites contratuais. A gente tem que trazer tudo isso. E o que a gente vê é que muitas vezes, aí pensando pela visão da empresa, né, a empresa fornece lá o plano de saúde. Hoje a maioria dos planos de saúde são feitos com coparticipação. Sim. Tá? Então a gente não tem difícil hoje empresa que não tenha coparticipação. Isso é uma forma, inclusive, de o usuário fazer o uso racional do plano de saúde. Existem situações e situações. A gente sabe que há necessidade, lógico, de você buscar um plano de saúde, mas havia em alguns casos, a gente não pode generalizar, mas havia em alguns casos alguns tipos de abuso em relação à utilização dos planos de saúde por parte de alguns funcionários, e aí a empresa, acho que a forma que ela criou para tentar, o sistema criou, né, para tentar diminuir essa utilização, foi a coparticipação. Então, o fato do usuário pagar alguma parte, mesmo que seja pequena, faz com que haja uma maior racionalidade no uso desse plano. Então, são mecanismos que foram criados. Mas o que eu queria mais trazer aqui em relação a essa questão da documentação médica, e acho que esse é um ponto importante, é o seguinte: nós temos então uma nova resolução e as empresas, e aí partindo daquela parte de meio ambiente e trabalho, os seus médicos do trabalho, se a empresa é grande tem médico do trabalho, ou muitas vezes a contabilidade, a gente sabe que muitas empresas, e saiu uma estatística recente do IBGE, acho que foi do IBGE, se eu não me engano, que acho que 60% ou quase 70% da mão de obra no Brasil é em pequenas e médias empresas. Sim. Tá? Então são empresas menores,
que muitas vezes não tem médico do trabalho, porque quando tem um médico dentro da empresa, a coisa fica Mais fácil. que terceiriza a parte de saúde ocupacional, vai contratar uma empresa para fazer, e essa terceirização acontece de você não ter um médico todos os dias na empresa, em algumas, inclusive, fazendo uma coisa que a gente abomina, né, que a gente é contra, que é aquela questão do aso avulso, comprar só o atestado de saúde ocupacional pontualmente, não ter alguém efetivamente fazendo a gestão. Que conheça a empresa para fazer a gestão dela. E muitas vezes isso sendo feito pela contabilidade ou pelo próprio RH, que faz a recepção desses atestados. Então, esses pontos, quem faz isso dentro da empresa tem que entender essa nova resolução do Conselho, o que tem que ser exigido desse documento, e essa resolução, inclusive, agora sendo complementada por uma nova resolução que saiu posteriormente, que é a 2382 de 2024, que é a criação do Atesta CFM, que seria uma autenticação, né? Uma autenticação por parte do Conselho Federal de Medicina desses atestados, desses documentos, através de uma plataforma que seria esse Atesta CFM. A gente ainda não sabe muito bem como vai ficar, vai funcionar. Por causa da integração dos sistemas, porque o CFM diz que vai publicar isso só em novembro, então a gente não tem muito ainda parâmetro para poder fazer comentário. Mas muda muito essa relação também, né? Se permite, a ideia é maravilhosa. Se tiver estrutura para segurar a ideia, esse é o único receio que eu tenho. A ideia é maravilhosa, a condição de o médico emitir um atestado e isso ter que passar, não vamos dizer por crivo, porque a autonomia médica continua, é bem importante que se diga isso. Essa condição de autenticidade do atestado no modelo previsto pela portaria anterior, pela resolução anterior, passar pelo CFM, eu acho maravilhoso sob o aspecto de fiscalização. Agora, a grande pergunta é se as duas pontas têm capacidade para recepção disso. Primeiro, tecnologia para capacidade tecnológica. CFM tem capacidade? É isso uma das perguntas. Outra pergunta, que o CFM tenha e monte uma capacidade. A outra ponta disso, o próprio médico que atende no Sistema Único de Saúde, em Quixixíba do Brasil, Monte, porque a gente está falando de alguma coisa brasileira. Isso. Que vai ser feita no Brasil inteiro. No Brasil todo. Em Quixixíba do Monte, ele vai ter condições ele vai ter internet disponível? Ele vai ter... Por quê? Porque acho que o problema não é nem internet, é ter computador. Tem instituição de saúde que não tem computador. Não tem computador. Se tiver computador, a internet está disponível. Tem internet na localidade. Há muito pouco tempo a gente ouviu... E atendimento domiciliar, como que vai ser feito? Como é que faz quando eu dou um atestado domiciliar? Outra coisa interessante. Como é que vai ser visto e feito aquele médico que atende o paciente e traz essa condição para o dia a dia dele? Ou seja, eu emito um atestado. Emitido esse atestado, vai para o CFM, autentica-se esse atestado, tá? Como é que isso vai ser armazenado? O atestado vai autenticado, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, porque eu li a resolução. Esse atestado recebe um protocolo. Acho que como é que você não manda um documento, na verdade. Você manda provavelmente você manda você manda provavelmente, pelo que está publicado e pelo que eu entendi, como eu disse, ainda não saiu em novembro, que a gente vai ter mais informações. Teriam duas formas. Eu teria que ou integrar o meu sistema ao sistema do CFM para fazer a autenticidade Se eu tiver sistema. Se eu tiver sistema. Se eu não tenho sistema, eu entraria na plataforma e eu usaria a plataforma para fazer a emissão. Do CFM. Isso. Então depende de computador e internet. Você não mandaria o atestado, você entraria lá, colocaria os dados e ele emitiria o atestado. E aí quem tira esse atestado? Não tira, ele é online. E como é que eu levo isso para a empresa? Online. Eu mando, o CFM manda para a empresa? Não, há uma plataforma onde a empresa vai poder fazer uma consulta. É isso que não está muito claro. Quando for empresa.
perfeito, que a empresa vai ter estrutura para fazer essa Não, consulta. qualquer um. Você vai poder ter, provavelmente, que eu acredito você vai ter algum documento com um número de protocolo, alguma coisa assim, que você vai conseguir fazer uma consulta. É tudo online, não tem mais físico. Não tem impressão de atestado. Entendi. Isso eu entendi. Mas como é que eu faço? Volto a repetir. Como é que eu faço aquele indivíduo que precisa de que muitas condições, eu ainda preciso do atestado físico? Então, é isso. Como é que eu faço quando eu precisar do papel? Eu, trabalhador, sou trabalhador, ganho salário mínimo. Não tem mais papel. É isso. É uma mudança para uma era tecnológica. Não tem mais papel. Ninguém vai mais poder exigir o papel. Não vai poder exigir, mas se eu não tiver capacidade, eu não posso prejudicar terceiros. Eu não tenho a capacidade de ter, eu não estou dizendo trabalhador, não estou dizendo CFM, eu não estou empresa, ou eu que vou utilizar o atestado, porque a gente tem que lembrar que nós estamos falando de um dos atestados, que é o que vai para a empresa. Só que você tem uma série de atestados, inclusive o atestado... Todo mundo usa a internet, não tem jeito. É inevitável. Eu acho assim, isso é uma coisa... Essa é a pergunta. É inevitável. Mas eu acho que ainda num país como o nosso... A minha crítica, e eu já coloquei isso, inclusive, em grupos de WhatsApp, lá de discussões e tal, a minha crítica é o prazo. Porque a publicação foi agora, faz umas 2, 3 semanas, e isso entra em vigor em março de 2025. Eu acho um prazo muito curto para uma mudança tão grande. Eu acho que isso tinha que ser uma coisa mais gradual. Mais lenta. Até para todo mundo poder se adaptar a essa nova situação. E mais, o problema não é só o prazo para entrada em vigor. É que a parte de integração de outros sistemas só vai ser publicada em novembro. Então, na verdade, esse prazo vai ser de 3 a 4 meses. É um prazo muito curto. Não, e a gente tem um problema aí que eu sou, como eu disse para vocês nasceram com o videogame na mão, eu não. Mas eu entendo assim, existe incompatibilidade de sistemas. Quantas vezes a gente já teve esse problema? Eles vão ter que dar, todo mundo vai ter que se adaptar para fazer a compatibilidade com o sistema do CFM. É esse que é o grande X da história. Eu acho que tem essa parte operacional como um problema. Muito grande. E aí tem uma outra grande questão que vai ser discutida, e até eu já tenho a gente falando aqui, né, no primeiro episódio de quem a gente vai convidar, né? A gente já tem aqui um advogado especialista nessa área, que eu tenho certeza, porque ele é amigo pessoal, que eu vou trazer ele aqui para falar sobre LGPD. E aí a gente tem essa questão, que é a questão da segurança da informação, que aí é um outro problema. Porque quando a gente fala de dados médicos, nós estamos tratando de dados sensíveis. A LGPD trata os dados médicos como dados sensíveis. Então, aí a gente vai ter uma outra discussão, que aí é uma discussão, às vezes, jurídica, de bioética, e eu acho que também até filosófica, que é o seguinte: nós estaremos criando no Brasil um banco de dados que os convênios não sei convênio, mas assim, no geral, nós estamos criando no Brasil um banco de dados com dados médicos de todos os brasileiros. Como que vai ser a proteção disso? Quem pode acessar? É só o CFM? Tá. Só que, por exemplo, e se numa situação, num caso concreto, o Poder Judiciário determinar a quebra do sigilo? Como que isso... acho que essa é uma discussão mais ampla. Aonde está o direito à privacidade, à intimidade daquele indivíduo, quando você tem um banco de dados contendo informações de todos os brasileiros? Não, e quando qualquer atestado emitido vai estar nesse banco de dados. Você é meio relutante à história dos convênios, que você sabe o que eu penso de convênio. Mas, independente disso, eu diria assim, hoje você tem determinados bancos de dados que você fala assim, pô, como é que esse cara achou o meu telefone? Sim. E tá aí as ações, as brigas das quebras de privacidade digital, até de empresas gigantescas que a gente nunca pensou, tá? Aí assim, você acha, e essa é a minha, com esse banco de dados pronto, na hora que você vai entrar num plano de seguro, os caras hoje, vamos esquecer o lado humano da história. Quando eu vou fazer hoje um seguro do meu carro, os caras conseguem saber até a distância que eu percorro da minha casa pro trabalho. Eles vão pesquisar isso. E o que eu quero dizer é assim, com esse banco de dados,
A hora que você for ingressar no sistema, na saúde suplementar, eles vão ter como, e vão ter parâmetros, índices para dizer assim, ó, o meu risco nessa apólice, que é o que eles fazem, é de X. Mas não precisa nem disso. Um seguro de vida. Seguro de vida. Qualquer coisa. Pra tudo. E aí eu digo assim, ó, até onde? O problema é a garantia. A garantia não é ter. A gente sabe que a informação existe, as redes sociais, a gente sabe que eles são mais ganham. Não, eles ganham dinheiro com a nossa informação. Quando você vai lá numa determinada rede social e você aceita os termos de condições de uso da rede, você está autorizando que eles usem a sua idade, o seu perfil de consumo, o que você faz, o que você... Isso é natural e faz parte, e essa informação é vendida, obviamente, para empresas poderem oferecer os seus serviços e assim por diante. A questão é, qual é a garantia da proteção? É um banco de dados muito valioso. E muito perigoso, mais do que valioso, perigoso. Mas o problema é que ele é perigoso por ser valioso. Se é uma informação que ninguém se importa, estou falando de uma informação secundária, ninguém vai ter interesse em comprar, em adquirir esse banco de dados, não. A gente está falando de um banco de dados muito valioso. Eu tenho informações sobre a saúde de todos os brasileiros, e aqui a gente está falando de todos os brasileiros, sem exceção, inclusive de pessoas específicas. Por exemplo, um ministro, um candidato a um cargo político, a gente tem todas essas repercussões que precisam ser discutidas. A resolução foi publicada, ela já está no Diário Oficial da União, não entrou em vigor ainda, porque isso só vai entrar em vigor a partir de março do ano que vem, de 2025, mas é algo que a gente tem que discutir e algo que eu não estou vendo tanta discussão assim, e eu acho que é um tema bem importante que a gente vai trazer aqui, tanto sobre o aspecto legal quanto o aspecto moral e sobre o aspecto ético. Acho que isso tem que trazer, nós temos que trazer isso aqui sobre as três vertentes. E tem implicação para as empresas, para os médicos e para a população. E para a estabilidade jurídica, sobretudo, se você analisar. Porque imagina a hora que você, se eu tiver acesso, seguradora, ou para plano de saúde, ou para seguro de vida, eu tiver acesso ao risco. Porque eu vou poder dizer assim, olha, a tua apólice de seguro de vida, você teve um infarto há 2 anos atrás. Eu vou lá, jogo na inteligência artificial o gráfico de evolução do infarto naquelas condições. Eu vou chegar a um número que eu vou dizer assim, a tua apólice vai custar 4, 5, 10 vezes maior. Ou, eu vou poder o que eu vou ter de justificativa, que é a maior justificativa dos planos em todas as ações que a gente até figura como perito, o quê? Doença prévia, doença pré-existente. O que eles vão ter de argumento jurídico para desqualificar uma condição que é risco dele, não meu. Enquanto, aquela história, ela vai dividir o lucro da seguradora comigo? Não. Então o risco do negócio dele tem que ser dele, não meu. Então acho que deu para a gente dar uma geral aí sobre alguns temas importantes e o que a gente pretende trazer aqui para vocês terem uma ideia sobre o conteúdo do nosso MedLexCast. Esse é o nosso objetivo, pessoal. O objetivo aqui é a gente trazer um conteúdo atualizado, o que está sendo discutido no momento. São vários os temas que envolvem essa área entre a medicina e o direito, e sempre trazendo uma ponderação, algum recado, alguma coisa para gerar reflexão para vocês, com convidados, um bate-papo, algo mais descontraído e que fique mais fácil da gente compreender e conseguir aplicar tudo isso no nosso dia a dia. Então, queria agradecer a todos vocês que estão até agora com a gente assistindo. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, comentar, compartilha aí com seus amigos, alguém que pode se interessar por esse tema, compartilha o vídeo. É muito fácil hoje compartilhar um vídeo, é só pegar lá o linkzinho, coloca, manda pro WhatsApp, deixa aí seus comentários, sugestão de temas. Então, vamos interagir. É isso que a gente quer interagir com vocês e trazer um conteúdo atualizado e um conteúdo que contribua na prática de vocês.
Eu dar um recado Pessoal, final. da mesma forma, muito obrigado pela paciência e pela audiência. Nós vamos tentar trazer, como já disse o Neto, como eu já disse várias vezes, o que for mais atual e principalmente polêmico. Muitas das coisas, desde que, embora a gente trabalhe junto no Instituto Paulista de Higiene e Medicina Forense do Trabalho, nossa empresa, muitas coisas vocês vão ver que a gente tem opiniões totalmente distintas, e é isso que eu acho que faz a evolução de qualquer ciência, é o pensamento distinto, é o respeito pelo pensamento do outro, mas sobretudo a mudança do pensamento e para que se possa trazer condições que são individuais. Só para a gente encerrar agora esse primeiro programa nosso, eu gostaria de deixar aqui um pedido a vocês. Nos sigam e, principalmente, sugiram temas que nós traremos às pessoas, com certeza, que possam discutir e que possam trazer alguma visão, não só de reflexão, mas de conhecimento dentro das áreas às quais vocês sugerirem. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção e um bom dia a todos.